eu acho que é o canguru, né? Porque ele só tem aqui. Nós caímos num ninho, acho que era o ninho deles, tinha um monte de canguru. E eles se levantaram e começaram a encarar, tipo, vocês estão doidos? Eu morria de medo de falar inglês. Ainda morro. Foi um pouco um choque, porque eu tava acostumada no ritmo de trabalho do Brasil, que é caótico. Tem que ter um plano muito bem traçado, porque, como nós falamos antes, a situação de aluguéis aqui tá caótica. Você não vai conseguir uma casa fácil, nem barata. No vídeo de hoje, a gente vai ouvir um pouco da trajetória de uma pessoa muito interessante, que ela tá vivendo na Austrália, na cidade de Perth, e ela se chama Isabelle Oliveira. Seja muito bem-vinda, Isabelle. Oi, tudo bem? A gente vai passar por algumas perguntas para tentar extrair o máximo possível que a gente puder conseguir sobre a tua trajetória de migração do Brasil para a Austrália e, especificamente, falando um pouco sobre a tua carreira em TI. Perfeito? Então, Perfeito. primeiro de tudo, eu gostaria muito de entender qual era o teu contexto no Brasil quando você decidiu se mudar do Brasil para a Austrália. O que estava acontecendo na tua vida? Se puder falar um pouquinho ali mais ou menos qual era o ano, só para a gente contextualizar o pessoal. Foi 2022. Eu estava trabalhando numa empresa de seguros, na área de sustentação. Ajudava a gerenciar todos os sistemas. Se tinha um erro na aplicação, era meu time que resolvia esse tipo de contexto. E eu vi que eu estava trabalhando bastante de casa. Eu ia só uma vez por mês para o escritório ou algo do tipo. Tinha minha irmã aqui e meu irmão. Minha irmã tinha acabado de ter um bebê e eu queria conhecer ele. Eu era bastante amiga do meu chefe na época. Fui conversar com ele e perguntei para ele se eu podia ficar 3 meses na Austrália, trabalhando remoto. E ele deixou. E você é de São Paulo. Sou uma cidade chamada Ferraz de Vasconcelos, uma cidade pequena, razoavelmente pequena. Era comum dentro das pessoas que você conhecia, de amigos ou familiares, pessoas que se mudaram de país ou você acabou sendo um pouco diferente? Você falou do seu irmão, né? Então, como é que era essa relação? Meu irmão veio pra cá primeiro. Ele veio pra cá 10 anos atrás. Veio sozinho primeiro, estudou inglês, se apaixonou pelo país, voltou e buscou a família dele. Depois, acho que 3 ou 4 anos depois, minha irmã foi pra lá. Acabou acontecendo a mesma coisa, o mesmo padrão. Veio pra cá, estudou um pouco de inglês, se apaixonou pelo país e começou a lutar para trazer a família dela. E vocês são em 3 irmãos? Somos em 4. Não tem mais um no Brasil. Tem um no Brasil. E por que você decidiu ir para a cidade de Perth? Foi justamente pelo fato de você já ter seus familiares por aí? Como é que foi essa escolha da cidade especificamente? Sim, porque eu já tinha família aqui. O objetivo de vir para a Austrália era ficar perto deles. Não fazia sentido ir para outro estado. Daí você falou ali com o teu chefe para passar esses 3 meses. Você já foi com esse plano de imigrar ou era uma coisa mais deixa eu sondar para saber como é que é? Era mais eu vim visitar meu sobrinho que tinha acabado de nascer. Ele estava fazendo 3 meses. Passou um mês. Já estava naquele olhando tudo, indo para museus. Eu acho que eu dei uma turistada legal, porque eu fui para um monte de lugares por aqui. Só para situar o pessoal que está assistindo, eu particularmente não conhecia muito sobre a cidade. Então eu vou compartilhar aqui. A Isabelle está nessa cidade de Perth, que fica no oeste da Austrália e consideravelmente longe de Sydney, correto? São 4 horas de voo. Uma coisa que eu vi quando eu estava pesquisando sobre a cidade, ela é considerada uma das cidades mais isoladas do mundo, no sentido de distância, porque parece que essa área aqui tem de bastante deserto. Tu consegue comentar um pouco pra gente sobre isso? Eu nunca fiz esse caminho, mas aparentemente tem um deserto gigante no caminho que se o carro quebrar lá, já era. Acredito. A gente foi para um acampamento esse fim de semana em Margaret River, que é um pouquinho mais para baixo, que é uma das cidades turísticas daqui. Já não tinha sinal por lá. A gente ficou na floresta por uns 30 minutos sem sinal até conseguir achar sinal. E qual foi a coisa mais diferente de natureza que você já viu por aí, que não é muito comum, por exemplo, no Brasil? Cara, eu acho que é o canguru, né? Porque ele só tem aqui. Sim, sim.
E são um monte, você vê eles correndo. Por aqui na cidade não, mas quando você vai um pouquinho mais pro interior, floresta, essas coisas, você vê eles correndo em bando, atravessando as ruas. Bem bonitinho. Primeira vez que você viu, como é que foi a reação? Você começou a tirar foto? Foi não ou só uma coisa... Eu e meu irmão fomos seguir um canguru. Que a gente foi pra um parque e viu o canguru andando. Aí a gente seguiu ele. Nós caímos num ninho, acho que era o ninho deles, tinha um monte de canguru. E eles se levantaram e começaram a encarar, tipo, vocês estão doidos? E eles são altos, né? São. Era a parte que tinha os filhotinhos também, então os Sim, Joy. Então, se você fica muito tempo lá, eles iam atacar. A gente saiu correndo. sim. E sobre o clima, na cidade que você Quente. mora especificamente, é muito quente? Como é que funciona isso? Hoje, por exemplo, tá, eu acho que 32 graus. Não, tá 23, vai. 23 ainda tá tranquilo. Mas vai bater 31, meio-dia. É quente. Abafado. Fim de semana bateu 42. Mas quando é frio, é bem frio. E costuma chover bastante? Bastante não. Esse fim de semana, deu uma chuva bem grande, que alagou o estádio, que tem um estádio aqui perto de casa. Ele alagou todinho. O pessoal teve que sair correndo, tava no meio de um jogo. E o que é que tu mais gosta da cidade que tu escolheu, que tu tá vivendo? Eu gosto bastante da infraestrutura dela. Tem parques em todos os pontos. Por exemplo, se eu descer andando 10 minutos aqui, eu chego num parque que tem parquinho para criança, tem árvore para todo lado, lago. E é o padrão daqui. Todo bairro tem um. Aí tem os grandes também. Uma coisa que também sempre aparecia quando eu estava pesquisando sobre a cidade eram as questões da crise imobiliária, sobre a dificuldade de conseguir imóvel, o preço deles. Como é que tá essa situação que tu enxerga isso vivendo aí? Tá terrível. Tá louco. Para você conseguir alugar um apartamento de 2 quartos, eles estão querendo cobrar $650 por semana. Não vale isso nem de perto. Não tem muitos apartamentos disponíveis, casas para locação, porque teve muita migração de gente com um caos. Eles não estavam preparados. Tem bastante brasileiro? Tem uma cidade aqui chamada Scarborough, que é perto da praia. É um bairro, na verdade. Ela é lotada de brasileiro. Você passa por lá e você só ouve o pessoal falando em português. E você mencionou em relação ao dólar, e que outra coisa que eu descobri é que a Austrália possui um dos maiores salários mínimos do mundo. Como é que costuma ser no dia a dia? Eu posso fazer uma comparação básica sobre uma ida ao cinema, por exemplo. No Brasil, você gasta aproximadamente R$ 40 no ingresso. Aqui você pagaria $20. A pipoca e o refrigerante, mais 30 no Brasil, chutando baixo, 20 aqui. Isso daria R$ 70. O salário mínimo do Brasil tá 1.518, que dá mais ou menos R$ 7 a hora. Seriam 10 horas de trabalho para você conseguir ir no cinema e comprar uma pipoca, ganhando um salário mínimo. Aqui, ganhando um salário mínimo, para você ir no cinema, comprar uma pipoca com refrigerante e tudo mais, você só gasta 1 hora e meia de trabalho. E é isso que você encontra em tudo que você vai fazer. Você vê que, ok, você vai no mercado para comprar um arroz. O arroz custa um pacote de 1 quilo, $4, $5. Sua hora de trabalho vale mais, seu dinheiro vale mais no final. Uma coisa que eu percebo bastante na Europa é a relação entre produto e serviço. O serviço acabava sendo um pouco mais caro, obviamente porque tem que se pagar a mão de obra, do que os produtos. Já que no Brasil tem um pouco de inversão em relação a isso. O serviço muitas vezes é mais barato, porque a mão de obra é mais barata, e produtos são mais caros por causa de impostos e taxas. Como é que é essa relação aí entre produto e serviço? Normalmente, serviço é bem mais caro mesmo. Como nós sabemos, o salário mínimo aqui é $25 a hora. Então, por exemplo, se a gente for contratar alguém para limpar a casa aqui, a última vez que eu contratei alguém para 2 horas foram $100. 2 horas de trabalho. No Brasil, você paga 300, R$ 200 para uma pessoa ficar o dia inteiro na sua casa. Falando um pouco mais sobre trabalho, um dos grandes objetivos, acredito, era você conseguir um trabalho na área de TI,
no exterior. E você mencionou ali um pouco para mim anteriormente que começou por outros trabalhos. Como é que foi essa procura de outros trabalhos, essa experiência de trabalhar fora da área? Eu tive que fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo: imprimir um currículo e sair entregando de porta em porta. Que aqui é bem comum fazer isso, mas aí fazia. Eu acho que eu nunca fiz isso aí, porque foi tudo online, aplicações online. Eu tentei trabalhar como cleaner por um. Acho que eu passei um dia. Foram 5 horas. Eu cheguei em casa tão destruída que eu desisti. Nunca mais fui. Teve o outro trabalho que eu fiz foi trabalhar em bar, servindo bebidas, essas coisas. Eu consegui uma cicatriz nisso, um cortezinho aqui. Eu acho que eu fiz o quê? 10 shifts? Fui 10 vezes lá, pra nunca mais também. Uma coisa que eu gostei de trabalhar aqui foi como babá. Super divertido, você cuida das crianças, brinca com elas. Ok que às vezes tem umas que fazem uns showzinhos aqui e ali, mas é criança. E como é que foi o inglês, tanto para esses trabalhos como a tua chegada na própria Austrália? No caminho pra cá, eu tava morrendo de medo. Cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu já tava me tremendo toda e ainda faltavam 4 horas pro voo. Fiquei lá 4 horas sentadinha, tremendo no canto. Teve uma conexão em Dubai, eu quase me perdi lá, porque tinha que pegar um trenzinho pra fazer a conexão. Eu morria de medo de falar inglês. Ainda morro. Falando sério. Tem horas que eu coloco meu marido pra falar pra mim. Nessa conexão em Dubai, eu tinha que perguntar pro pessoal aonde eu precisava ir para pegar o próximo voo, porque não tava o portão de embarque no bilhete. Eu não sei por quê, não colocaram. Provavelmente porque era muitas horas de distância. Aí eu fui tentar perguntar e deu um bloqueio, não lembrava as palavras. E eu apontando pro cartãozinho de embarque, esse daqui. Fazendo mímica. Sim. A primeira vez que eu vim pra cá, eu fiquei na casa da minha irmã. E o marido dela é australiano, só fala inglês. E minha irmã tentando me fazer falar com ele. E eu morrendo de vergonha. Eu, desde criança, morro de vergonha de falar com estranhos. Falar com estranhos numa língua diferente, então. E você já estava fazendo algum curso do Brasil ou você começou de fato quando chegou na Austrália? Eu acho que eu fiz 2 cursos no Brasil. O primeiro eu tinha por volta dos 12, 13 anos. Eu fiz um ano, que meu irmão me colocou pra fazer. Vai fazer inglês. Eu fiz um ano desse curso. Depois, quando eu tinha 20 anos, eu comecei um outro curso aí no Brasil, mas também tava muito puxado, porque eu tava trabalhando, terminando faculdade, fazendo o curso, aí acabei deixando o curso pra lá. Mas a maior parte do inglês que eu aprendi mesmo foi vendo série, jogando. Só que tem um porém que quando a gente está aprendendo às vezes do Brasil, ou até mesmo por filmes e séries, a gente consome bastante do americano, um pouco às vezes da Inglaterra. E aí você tá na Austrália e é um sotaque totalmente diferente. Acredito que a forma de falar também é diferente. Eu trabalho com uma pessoa da Nova Zelândia e eu sinto muita diferença na forma como ele pronuncia muitas palavras, na forma como ele fala. Como é que é isso pra ti? Teve ainda esse choque também com o sotaque ou foi uma curva tranquila para se adaptar? Tem isso, muito, porque eles falam voando. E é uma palavra colada na outra até você conseguir assimilar no seu cérebro o que eles estão falando. Eu levo tipo um delay de 10 segundos para começar a pensar na resposta. O meu marido ele já aprendeu isso, então ele fala mais devagar comigo. Ele reduz a velocidade do que ele vai falar. Mas quando ele fala correndo também, eu. Oi? E como é que foi esse preparo para tu começar a aplicar, fazer entrevistas dentro da área de TI? Cara, eu usei muito o chat GPT. Eu colocava ele pra me fazer pergunta e eu ia gravando enquanto eu falava com ele. Eu tentei fazer entrevista. Meu irmão tentou me ajudar com entrevistas. Ele tava ali e eu me fazendo pergunta e eu respondendo. Teve um programa do governo também, que é chamado Calendoscope. O governo eu acho que é umas semana de treinamento, que ele vai te dando passos a passos do que você precisa fazer, como você monta um currículo, como você vai se comportar numa entrevista. Foi bem interessante esse programa, totalmente gratuito. E na tua procura por vagas, era tudo LinkedIn? Aí já não era mais currículo impresso ou você tinha um currículo impresso? Como é que era? Na área de TI eu não tive o currículo impresso, mas
Tem uma plataforma chamada Seek aqui, a maioria das vagas estão lá. Passava o dia aplicando para vagas, tanto pelo LinkedIn, tanto pelo Seek. Eu acho que eu aplicava para 100 vagas por dia. E aqui você tem que escrever cover letters para cada vaga, que são personalizadas. Demorou muito para conseguir alguma coisa. Eu acho que eu passei 9 meses aqui no visto de no Working Holiday Visa, antes de eu conseguir alguma coisa. E com que tu trabalha hoje, tua stack? Hoje eu tô trabalhando na Cloud, mais para Azure e F5. Você mencionou um pouco do visto. Você consegue trazer um pouco pra gente sobre isso? Sim, o primeiro visto que eu vim foi o 600, que era o de visitante. Esse podia ficar 3 meses sem trabalhar e só podia estudar por 1 mês. Eu fiz 1 mês de inglês nesse visto. Eu fiz curso de inglês aqui também, 1 mês, para tentar desbloquear. Aí depois desse, eu voltei pro Brasil, fiquei mais 1 ano aí e apliquei pro 462, que é um Working Holiday Visa. Ele permite trabalhar por 6 meses em cada empresa, o que foi o maior gargalo para conseguir emprego aqui. Porque 6 meses eles não querem alguém que vai ficar só 6 meses. 6 meses é mais ou menos o tempo que você leva para aprender como que você vai trabalhar. No final desse visto, eu estava planejando aplicar para o Skilled Visa, mas eu conheci meu marido e a gente se casou e viu que a melhor opção ia ser aplicar para o Partner Visa, não para o Skill Visa. E agora eu estou esperando a aprovação desse visto, já faz 1 ano. E falando um pouco mais do teu trabalho, você está trabalhando há pouco mais de quanto tempo? Eu comecei em fevereiro, são 10 meses agora. Como é que foram esses primeiros meses, as primeiras semanas, ali, contato com outros estrangeiros? Como é que foi isso? Foi um pouco um choque, porque eu estava acostumada no ritmo de trabalho do Brasil, que é caótico, principalmente em seguradoras, que é qualquer coisa, tá perdendo dinheiro, isso, aquilo. E eu comecei a trabalhar aqui numa universidade. Ou seja, se o sistema tá fora, você não tá perdendo dinheiro. O sistema tá fora, espera, a gente vai consertar. É tudo numa calma, que é ótimo pra saúde mental. Uma coisa que eu notei que testou bastante meu inglês é que quando ele tá falando pra eu digitar um comando, por exemplo, e tenta me falar o nome da tecla. Só que eu não lembro o nome da tecla em português e em inglês, eu nunca pensei em aprender. Eu tive uma experiência muito parecida também quando eu estava compartilhando tela. Eles estavam falando, por exemplo, clica no ícone que seria de settings, né? A engrenagem. Aí eu falando o nome dos ícones e eu dizia, o que eles estão falando. A melhor coisa que o Slack fez, ele permite usar aquele pincelzinho. Então, o pessoal do meu trabalho às vezes usa o pincelzinho para dar uma arredondada e aí funciona bem. Mas agora ele já pegou o esquema, ele digita para mim a tecla. Ele fala o nome e digita a tecla para mim, tipo, isso daqui, ó. E você acha que a forma caótica ou até frenética que tu trabalhava no Brasil, tu acha que isso ajudou mais ou isso te prejudica? Eu acho que ajudou bastante, porque se me entregar uma tarefa e falar que eu tenho que entregar em 1 hora, eu vou sentar e vou focar e vou entregar. Você fala pra alguém isso, pra alguém daqui isso, eles vão, não, mas não dá tempo, tem que planejar. Eu vou te perguntar agora, imagina que você tá conversando com uma pessoa que tá indo pra Perth, na Austrália, querendo traçar uma trajetória bem parecida com a tua, que é de conseguir se desenvolver no inglês, de conseguir visto, de conseguir um trabalho também na área de TI. O que tu diria para essa pessoa no sentido de preparo, saúde mental, de preparação financeira? O que tu diria para essa pessoa? Tem que ter um plano muito bem traçado, porque, como nós falamos antes, a situação de aluguéis aqui tá caótica. Você não vai conseguir uma casa fácil, nem barata. Então você tem que ter uma boa preparação financeira. Trabalho em TI é praticamente tipo um unicórnio para você achar ali com um visto temporário. Precisa já estar com um visto de mais tempo, mais longo. Tenha um bom plano de saúde. Tem bicho aqui que pode te matar a qualquer momento. Umas aranhinhas, umas cobras, escorpião. Teve uma vez que eu tava passeando com o cachorro na praia, o cachorro sentado do lado de um escorpião, quase tive um ataque cardíaco. E o inglês é aquela, arrisca. Você já tá quebrando uma barreira ali. É você que fala 2 idiomas. Eles podem fazer piadinha ou não. A maior parte das pessoas não fazem. Mas se fizer, é aquela. Ele fala
falar um idioma ali, rasgando ainda, que a maioria deles não fala o inglês correto. Você tá ali, se arrisca e dá a cara a tapa. Só pra gente finalizar, eu queria só reforçar essa pergunta sobre adaptação. Como é que é isso pra ti? Vivendo na Austrália, nessa cidade? Eu acho que o mais caótico foi o lado de dirigir, né? Porque muda por o quê? lado. Eu quase bati o carro umas 2 ou 3 vezes porque me distraí e tava do lado que eu dirijo no Brasil. E aí só notei uma vez o meu irmão me tirou da. Ele viu que eu tava indo pro lado errado, ele puxou o volante e jogou o carro pro lado certo. A outra vez eu tava dirigindo e eu vi um carro vindo, oh meu Deus, eu tô no lugar errado. Não bati o carro nenhuma vez ainda, então estamos seguros. Isabelle, muito obrigado por compartilhar um pouco da tua história, da tua trajetória. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que pode estar nessa jornada parecida, não necessariamente na cidade de Perth, mas talvez na Austrália, ou até para entender um pouco mais sobre migração.